Aleluia. Nós estivemos vendo aqui no domingo passado, só recapitulando, que Deus ele se referiu a Davi, né, como um homem segundo o coração de Deus, né? E a gente está vendo aqui nas Escrituras que isso, Deus pode dizer isso da gente, amém? Deus quer dizer isso da gente, Deus quer olhar para a gente e falar, olha, puxa, segundo o meu coração. Deus quer olhar para a gente e falar assim, olha, aquele filhinho lá, ele está agindo do jeito que eu gosto que age, do jeito que eu projetei o ser humano para agir, aquele meu filhinho está agindo, aquele lá está agindo segundo o meu coração. Isso não é uma exclusividade de Davi, a Bíblia, Deus só se referiu a Davi nessa situação, né? E a Moisés também, falando que ele era amigo de Deus, falava com Deus face a face, mas nós vimos também que é para a gente falar com Deus face a face também, que é para a gente ter a nossa tenda do encontro do jeito que Moisés tinha, né? Seja lá em que lugar que for, não precisa necessariamente ser numa tenda mesmo. A Bíblia fala para você entrar no seu quarto e orar, não precisa ser necessariamente no quarto, é dentro do ônibus, é no local de trabalho, é você ter o seu lugar de encontro com Deus. Então Deus quer te tornar amigo dele e falar de você, se referindo a você com alegria, falando, olha, aquele meu filho alegra o meu coração, aquele meu filho me abençoa, porque Deus, a gente pode abençoar a Deus também alegrando Ele, fazendo as coisas que Ele faz. O que a gente pode dar de melhor para Deus é o fruto. Ele vendo o fruto que Ele está colocando, a semente no nosso coração, esse fruto germinar e virar prática, né? Virar a gente abençoando a vida de alguém, a gente cuidando da vida de alguém. Mas olha, eu estava lendo essa semana e achei muito interessante aí onde a gente abriu em 1 Crônicas, né, capítulo 27. Dá uma olhada aí, olha que coisa impressionante. Começando no versículo 25. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 25. Tem um nome aqui que eu não sei falar, mas vamos lá. Asmavete, é isso. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Então ele era um tesoureiro, certo? Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei. Então ele cuidava ali do almoxarifado do rei, né? Esri, versículo 26, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais. Trabalhava lá então com as plantações e tal. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. São todos cargos, né? Está vendo aqui? Encarregado, gerente, né? Da coisa. Versículo 28, Baal-Anã de Gedará estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas em Safelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. E aí vai dizendo, todos esses aqui, ó, no versículo 31, por exemplo, fala que Agareno, Jaziz, estava encarregado das ovelhas. No 32 fala que Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, também era um cargo, conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acnone, cuidava dos filhos do rei, então ele cuidava lá dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. E olha o que diz do Uzai aqui, mano. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Olha o cargo do cara. Conselheiro, tesoureiro, tal, não sei o quê. Está falando só de cargo, né? E Uzai era amigo do rei, né? Deus quer isso daqui para a gente, gente. Deus quer dar atribuições para a gente, né? Jesus, quando ele estava aqui na terra, um dia ele falou assim, ó, já não chamo mais vocês de servos. Aquelas pessoas que estavam andando com ele ali, aprendendo, eram todos servos dele, né? Mas ele falou, já não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Então Deus quer dizer isso aqui para a gente. Deus quer dizer para você, ó, é sério isso, leve isso em conta. Deus quer dizer de você assim, ó, esse daí é meu amigo. Na hora, o que vale a mais? O que vale a mais? O gerente ou o amigo do dono da empresa? Ele é amigo do dono da empresa, ele não é nem um cargo isso, né? Mas então vem relacionando lá, olha, esse era servo do Senhor, esse fazia isso, esse fazia aquilo, tudo muito bom, glória a Deus, estavam todos servindo ao rei. Mas chega na hora do Uzai, ele falou, Uzai era amigo do rei, né? Eu fiquei pensando, Deus, puxa, que privilégio, Deus, eu posso ser seu amigo, né? Porque aí, está se referindo ao rei Davi, sim. Mas o rei Davi é uma figura de Jesus. E Jesus também, quando estava aqui na terra, falou assim, ó, vocês não são mais meus servos, não. Eu não considero vocês como meus servos, simplesmente, não. Vocês são meus amigos.
E Deus quer ter esse relacionamento com a gente, né? Então a gente vem aprendendo isso, que Deus quer cuidar da gente dessa forma, para que a gente veja na palavra dEle e seja amigo dEle, que a gente confie nele e ande com Ele, como a gente citou lá na semana passada, né? Daquele que andou com Deus e Deus o tomou para si. Como é que é lá no começo da Enoque, né? Deus quer tratar a gente como Enoque, quer que a gente ande com Ele no dia a dia, que a gente faça as nossas coisas junto com Ele. Aquilo que a gente vem falando, vários cultos aí, daquela questão do orar sem cessar. Deus quer que a gente ore sem cessar, e é esse o sentido. Tudo que eu for fazer, eu estou fazendo junto com Deus. Tudo que eu precisar fazer, tudo que eu precisar resolver, todo problema que eu tiver que enfrentar, Deus quer que eu ande com Ele. Isso é orar sem cessar, é confiando na força dEle, é glorificando o nome dEle, e confiando que Ele vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas. É fazer, recapitulando, como a gente falou no domingo passado, que Deus quer que a gente viva sabendo do final da história. Paulo e a Romy não estavam aqui domingo, então olha, recapitulando para vocês. Deus quer que a gente viva a gente confiando que a gente sabe o final da história, que no fim da história, mesmo que a gente passe por períodos conturbados, mesmo que a gente passe por dificuldade, a gente confia em Deus de uma forma tão maravilhosa, que a gente, o que vier, eu sou mais que vencedor. Mesmo se eu aparentemente perder alguma coisa assim, eu sou mais que vencedor, eu sei o final da história, que foi o que motivou lá os nomes estão fugindo. Aquele que junto com Josué foi espiar a terra. Caleb, foi o que motivou o Caleb. Quando o povo todo desanimou frente às dificuldades, vendo problemas acontecer, vendo dificuldades, o povo todo falou: nós não temos condição, nós não vamos conseguir. O Caleb falou: que nada, né? Com o nosso Deus a gente pode todas as coisas, a gente vai lá e vai conseguir. Por quê? Porque ele já sabia o final da história. Porque Deus tinha dito já o final da história para ele. Falou: a terra é de vocês, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus já falou isso aqui para a gente: olha, a vitória é de vocês, vocês vão reinar comigo nessa terra, vocês reinam comigo aqui nessa terra. Então a gente tem que se segurar nisso, né? Fala: não, o final da história eu já sei. Pode vir o que for, pode vir a dificuldade que for, o final da história eu já sei. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E a gente tem que ir aprendendo isso. Eu tenho lido esses dias bastante sobre a história de Davi, né? E uma coisa me tocou. Hoje, dá uma olhada aí, do lado. A igreja está vazia, né? Assim, comparados com outros domingos e tal, está vazia. Isso já me incomodou muito. Já teve várias vezes de eu me incomodar com isso, né? Fala: Senhor, puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Eu sei que eu faço coisa errada, faço mesmo. Ou então o que eu não estou fazendo, né? Mas o que está acontecendo? Aí Deus, Ele quer mostrar para a gente que não depende disso daí. Aí eu estava lendo justamente essa semana, uma certa ocasião, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Deus não espera que a gente seja perfeito aqui nessa terra, não. Ele fala para a gente ser perfeito, porque é para que a gente buscar a perfeição. Mas Ele não exige que a gente seja perfeito aqui. Ele não fala assim: seja perfeito, senão você nem vem falar comigo. Seja perfeito, senão não vou nem te ouvir. Davi, o homem que ele disse que é um homem segundo o coração de Deus, a mesma coisa que ele quer dizer de mim e de você, que eu seja uma pessoa segundo o coração dele, né? Davi errava. Um dos erros que Davi cometeu, chegou uma certa época, uma vez, ele pegou e mandou o chefe do exército dele, que chamava-se Joiada, nessa época aqui, Joabe, desculpa, o chefe do exército dele, o Joabe, e falou: Joabe, vai fazer um recenseamento. Então na verdade o que ele quis dizer? Vai lá contar quantos membros da igreja vieram hoje. E eu às vezes caio na bobagem de me decepcionar, ou às vezes de ficar triste, se a igreja já está mais cheia, se a igreja já está lotada. Foi o que Davi fez, né? Conta lá quantos vieram hoje. Por quê? O que ele sinalizou para Deus com relação a isso? Olha, se eu tiver com a igreja lotada, ou então se eu tiver milhões de homens para lutar para a batalha, eu estou bem. Se a igreja estiver mais ou menos vazia, se a igreja estiver com poucas pessoas, então eu estou mal, né? Foi o que ele sinalizou para Deus, e Deus se entristeceu com isso. Então eu tomei isso para mim, e isso tem que servir para você também.
isso estava se referindo a Davi e se referindo a você também. Deus não quer que você veja uma situação de ou você está com pouco recurso, ou você está com uma dificuldade tremenda, e você se abata com relação a isso. Deus quer que cada dia mais a gente saiba qual é o final da nossa história. O final da nossa história é vitória. É vitória, isso é garantido, e Deus já proclamou isso, e Ele quer, é isso que vai agradar a Ele. A gente falou também, que é por isso que está escrito, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu vou ver? Se quer dizer que estiver lotado, né? Eu estou bonito, então porque o pessoal está vindo, o pessoal está amando, o pessoal está gostando, né? E se estiver vazio, mas o meu Deus é o mesmo, o meu Deus, Ele nos leva em triunfo, Ele nos leva em vitória. Deus quer que a gente confie nele. A gente não vai ler, mas foi lá em 2 Samuel 24:1, onde o rei Davi pediu para que Joabe contasse quantos soldados eles tinham. E para a gente ver que isso claramente desagradou a Deus, vai lá em 1 Crônicas, se você ainda está em 1 Crônicas, você vai estar pertinho, no capítulo 21. Primeira Crônicas, capítulo 21. Olha o que diz aqui, olha. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse para Joabe, vai lá e conta quanta gente a gente... Você viu de quem foi a ideia? Satanás soprou aquela ideia, né? Tipo assim, olha, tudo bem, Deus é forte, mas você precisa ter outro recurso aí, você precisa ter mais gente, né? Deus colocou, então de quem foi a ideia? De Satanás, e Davi caiu nela, e a mesma coisa, Satanás, que é o nosso inimigo, ele faz com a gente, ele sopra coisas no ouvido da gente, olha, essa situação que você está vivendo, tem jeito não, hein? Essa situação que você está vivendo, vai buscar força lá em outro lugar, porque o seu Deus não vai te ajudar não, porque o seu Deus não consegue resolver, nem Deus consegue resolver isso que você está vivendo. E a gente, às vezes, de bobeira, a gente entra nessa. Por isso que está escrito na Bíblia, que tudo que está registrado no Antigo Testamento, é para que a gente aplique nas nossas vidas, para a gente não incorrer no mesmo erro, para a gente não fazer a mesma coisa. Então, se você tem alguma situação que você está vendo que é difícil demais, faz que nem a gente falou também domingo passado, que Davi chegou lá, diante lá das situações lá de Golias, ele chegou no rei Saul e falou assim, olha, o teu servo aqui, Davizinho, já enfrentou o urso, e Deus entregou o urso nas minhas mãos. O teu servo daqui, Davizinho, já enfrentou o leão, e Deus entregou os leões. Esse gigantão aí vai ser a mesma coisa, né? Então Deus quer que você faça isso, e a gente recapitulando também, leu lá, quando o profeta Jeremias falou assim, lá no livro de Lamentações, né? Ele falou, puxa vida, eu estou lembrando das minhas angústias, estou lembrando dos meus problemas, estou lembrando que a situação está difícil, estou lembrando que, nossa, tem coisa aí que é grande demais para mim. Mas aí ele pega e fala assim, mas eu também quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Eu quero trazer à memória que eu já tive vitórias, que eu tenho um Deus, eu quero trazer à memória. Então Deus quer que a gente viva isso, que a gente confie nele, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, agora, você já está com ela aberta, mas vai lá no Salmo de número 33. Salmo 33. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 33. Glória a Deus. Então, gente, confie em Deus. E é o que o salmista... Isso daqui aconteceu logo depois de Davi, que fez essa besteira, né? De mandar, conta quantos soldados que eu tenho, para ver se eu estou bonito, se eu posso encarar qualquer dificuldade, né? Nada, Deus quer que a gente fale assim, não, sei lá, estou só eu e mais eu, mas eu estou com Deus,
né? Pode vir com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu conquisto qualquer coisa. Deus quer ver essa confiança na vida da gente. E a gente tem que ir ouvindo essas coisas e absorvendo isso e colocando isso na vida da gente, porque é isso que vai fortalecer a gente e é isso que vai agradar a Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é para você ver essas situações que esses homens viveram e falar assim, olha, ele era homem que nem eu. Ele viveu dificuldades que nem eu vivo. Às vezes maiores, às vezes piores. Para mim, às vezes uma dificuldade é tão grande quanto foi para Davi enfrentar Golias. Para você também, uma dificuldade é tão grande, mas o nosso Deus é o mesmo. Para Deus não tem dificuldade, não tem tamanho. E aí, quando Davi fez essa bobagem, e houve consequências, houve uma praga que veio sobre Israel, porque ele cometeu esse erro, que ofendeu a Deus, ofendeu a dignidade de Deus, acabou abrindo brechas para uma praga, e depois, logo em seguida, ele escreveu o Salmo 33, vamos ler a partir do versículo 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Então, nenhuma igreja é forte ou fraca pela quantidade de membros. Isso eu tomei para mim, né? Porque às vezes eu me entristecia de ver, às vezes, alguns domingos, poucas pessoas, né? Como hoje, por exemplo. Mas isso não tem me assustado mais, porque o quê? Deus quer que você leia a palavra dEle, você medite na palavra dEle, para você confiar nele, né? Você não vai confiar em homens, você não vai confiar em quantidade de pessoas, é para você confiar em Deus, né? Então, versículo 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força. Ele é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então Deus quer que a gente viva isso. Isso daí é só o salmo, isso aconteceu. Não, isso é para você, isso daí é para mim. É para a gente colocar a nossa confiança no Senhor, é para a gente confiar em Deus, independente de qual seja a situação, independente de qual for a batalha que você estiver enfrentando, independente de qual for o perigo que você estiver passando, independente de qual for a dificuldade que houver, Deus quer que você desenvolva confiança nele, né? E Ele vai te suprir. Ele quer que você saiba com certeza qual que é o final da história: vitória. Amém? E ande nisso, Deus quer que a gente ande nisso. E que a gente não fique confiando na conta bancária, que a gente não fique confiando, no meu empregão que eu tenho, né? Ou que a gente não se desanime pelo empregão que a gente não tem. Deus quer que a gente confie nele, que a gente creia nele e mostre isso, que a gente viva isso, que a gente vive em alegria, que a gente vive em vitória, independente das circunstâncias, não olhando as circunstâncias, olhando para quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Vai daí do Salmo 31, ou 33, para o 131. Salmo 131. Aleluia. Confia no Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E quando a gente vencer? E quando a gente estiver na boa? E quando a gente estiver conquistando todas as coisas? Está dando tudo certo? É bom isso, é para a gente viver esse negócio. É para a gente confiar, continuar agradecendo ao Senhor. Para a gente não ter o coração arrogante, como está dizendo assim, olha,
eu estou conseguindo, eu estou vencendo porque eu sou bom, eu estou vencendo porque eu me esforcei. Sim, as vitórias vêm por esforço, sim, é para você se esforçar, sim, é para você se equipar, sim, é para você buscar, mas confiando sempre no Senhor, glorificando o nome do Senhor, como uma criança ali, dependente do Senhor. É para a gente ser assim, amém? Paulo disse, tudo posso. Ele falou com convicção, tudo posso, naquele que me fortalece. A gente tem que tomar o cuidado para não entrar numas que são ensinadas, algumas coisas que são ensinadas, e eu não quero aqui criticar ninguém, mas a gente tem que viver isso, para a gente não ficar naquele, tudo posso, eu sou poderoso, eu sou bom, a minha fé conquistou. Não, é Deus que está contemplando a sua fé e está te abençoando. Sim, você tudo pode, você pode ser forte mesmo, naquele que te fortalece, amém? É para a gente sempre dar a honra e a glória a quem de direito. Olha aqui o que está escrito, vai comigo, deixa eu ver, eu marquei um texto aqui que eu achei também muito bacana, aleluia, em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, está para trás aí de Crônicas, né? Se você estava lá em Crônicas ainda, perde Crônicas. 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. Aqui, nesse contexto, aquele mesmo general lá do rei Davi, chamado Joabe, né, que era um guerreiro poderoso, um homem abençoado, ele teve os erros dele também, cometeu as falhas dele também, o final dele foi trágico, mas ele foi um homem forte, um homem que servia o rei. Então ele conquistou ali, a serviço do rei, ele foi para a batalha, foi para a guerra, ele conquistou, e esse texto aqui é parte disso aí. Então, 2 Samuel capítulo 12, versículo 26, diz assim, olha, enquanto isso, Joabe atacou Rabá. Então eram guerras ali que eles viviam, né? Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos amonitas, e conquistou a fortaleza real. Esse povo de Rabá, eles haviam afrontado o rei, eles haviam falado assim, olha, a gente não vai se submeter a esse reizinho não, a gente não vai se submeter a esse deusinho de vocês não, a gente não vai viver. Aí Joabe foi lá e conquistou. Do mesmo jeito que você pode pegar alguém duro de coração, alguém que não se rebaixa para Deus, e você pode chegar lá porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, como era a luta deles aqui. A nossa luta é contra principados e potestades, né? E contra também fortalezas que estão no coração da pessoa. Do mesmo jeito, Deus quer que você vá a algumas pessoas que às vezes até afrontam Deus, e vá à luta aqui e vença. Então aqui, olha, enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, olha o que ele fez. Mandou mensageiros a Davi dizendo, lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Ou seja, ele já tinha ganho a guerra, né? Apoderei-me dos seus reservatórios de água. Versículo 28. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também seus habitantes, designando-os para trabalhos de serra, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Então o que o Joabe fez? Ele foi lá, a serviço do rei, conquistou aquela cidade, mas toda a glória ele deu para o rei. A mesma coisa Deus espera da gente, né? Tudo que a gente faz, a gente é para glorificar a Deus, né? A gente pode sim, a gente tem vitórias, Deus dá vitórias para a gente, mas como o apóstolo Paulo fala lá, em tudo que eu possa me gloriar, que eu me glorie no Senhor, amém? Então é para a gente lutar, para a gente vencer, sim, a gente vai ficar feliz com as vitórias, mas a glória é do Senhor.
O Senhor fala em algum lugar que Ele não divide a glória dEle. Então o Senhor quer que você faça as coisas, Ele vai abençoar você, Ele vai te colocar assim em situação de honra, porque Ele mesmo diz que a quem honra, honra, e Deus cumpre o que está escrito na palavra dEle, mas Ele quer que você tenha sempre o coração dando glórias a Ele, rendendo glórias a Ele. Tudo que você conseguir, tudo que você conquistar, seja no campo pessoal, ou seja, até para o próprio reino de Deus, que a glória seja dada para o Senhor, que Deus seja louvado, amém? E Ele, a seu tempo, Ele vai te exaltar, a seu tempo, Ele vai te exaltar, a seu tempo Ele vai te colocar. É por isso que está escrito lá naquela parábola lá, né, que você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso está garantido, isso é a sequência da história da gente. Deus quer que a gente viva isso de forma que glorifique, e de forma que a gente viva feliz nessa situação, e que a gente não se baseie na nossa própria força, que a gente não, olha, eu estou forte, né? Eu posso todas as coisas, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia, né? Ah não, puxa vida, mas aí você está dizendo coisas de, você está colocando derrota, o que é ensinado por aí não, que você pode, que você faz, que você acontece, que a tua fé conquista, é através da fé que conquista, mas é o Senhor, né? O próprio apóstolo Paulo, que é um dos maiores exemplos que a gente tem para seguir, a gente deve seguir grandes homens que ensinam grandes coisas para a gente, e o apóstolo Paulo é um deles. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá das tentações que ele vivia, que todo mundo vive, dos problemas que ele vivia e todo mundo vive, né? E ele mesmo fala assim, ó, miserável homem que sou. Então ele se coloca nessa posição, mas ele não fica nessa posição. Ele fala, miserável homem sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Então aí Jesus Cristo bota a gente lá em cima, na posição que a gente tem que estar sempre, com Ele, e dando glórias a Ele, e confiando na força dEle, né? Se fortaleça na força do Senhor, amém? O próprio apóstolo aqui, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de se mostrar sempre forte, sempre poderoso, né? Ele pega e fala assim, olha, quando eu estou fraco, aí eu que sou forte, né? Por quê? Porque eu tenho Deus que está cuidando de mim. Agora, quando eu me acho forte, aí eu estou derrotado, né? É para a gente se achar forte, sim, mas na força do Senhor. É para a gente buscar, sim, na força do Senhor. O Senhor quer que você viva com Ele, veja a palavra dEle, e tudo isso que está aqui, tem aplicação na sua vida, tem aplicação na minha vida, amém? Vamos colocar de pé?